Edom como nação encerrou. A nação foi definitivamente extinta. Então é muito complicado e a gente precisa sempre ver o que a gente está fazendo, entendeu? Seguir, fazer caminhos retos para os vossos pés. Mentira, a gente sabe que é o pai da mentira, não é verdade? Então, um erro grave de Jacó, um erro grave de Rebeca, e que foi caro, foi por um preço caro. O Jacó foge, e aí o Jacó vai comer o pão que o diabo amassou. No caminho, ele tem um sonho. Ele tem um sonho ali na região da cidade Luz. Ele tem um sonho e ele vê uma escada que os anjos, ele dormindo, ele vê uma escada e os anjos sobem para cima e descem. Mas inicialmente eles sobem, olha lá, está dizendo que os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Está ali no capítulo 28, não vou ler, mas você pode ler, você vai lembrar dessa história. O sonho da escada de Jacó é bem conhecido, né? E por que isso acontecia? Porque o próprio Deus estava ali, e o Jacó entendeu, por isso os anjos subiam e desciam, porque o próprio Deus estava ali, né? E pela primeira vez, Deus então fala com Jacó. Olha aí, nós estamos falando que o Jacó está fugindo, né? Você imagina que o Jacó, ele está fugindo. Ele está fugindo e está calculando que talvez o irmão dele está vindo atrás, né? Porque o cara falou que ia matar ele. Aí Deus vem e fala para ele: olha, eu estou contigo. Deus fala para ele em sonho. Os anjos subindo e descendo e Deus falando com ele. A mesma coisa que ele fez com seu pai e o seu avô. E agora então ele tem a mensagem de Deus com ele, como primogênito, como aquele que vai dar sequência à descendência de Abraão. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até que tenha cumprido o prometido. Está lá em 28:15 essa fala de Deus. E você vê que coisa incrível que é a graça de Deus. O cara pôs Deus na história lá. Olha, Deus, o Senhor teu Deus, o Deus, o seu Deus, meu pai, me apresentou a Cássia, eu trouxe rapidinho aqui. Cara de pau, né, o Jacó, o enganador, né? O que pega no pé, né? Ele vê que coisa incrível a graça de Deus. E na sequência da fuga, porque estava fugindo por causa daquilo, eu estou contigo e não abro, né? Essa expressão aí, né? Jacó despertou do sono e falou: nossa, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Depois ele ter feito tudo que ele fez, ele falou: nossa, Deus está nesse lugar. Aí ele fala assim: olha, esse lugar é a casa de Deus. Então ele pegou a pedra que ele usou de travesseiro, pôs ela em pé, em forma de coluna, colocou azeite e fez ali um altar e disse: aqui é Betel. Deu o nome de Betel, né? Que significa casa de Deus, né? Aí ele fez um voto com Deus, aí ele orou a Deus. Olha só que coisa absurda o Jacó, né? Ele não entendeu nada, ele não entendeu absolutamente nada, porque ele fala assim: se tu fores comigo, espera um pouquinho, lá no 28:15, ele está falando que ia com ele. Dá uma olhadinha aí no teu texto. Eis que eu estou contigo, olha lá, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te he referido. Despertar de Jacó disse: na verdade Deus está nesse lugar. E aí vem o Jacó depois, lá no 20, olha lá, ele faz um voto: Deus, se tu for comigo, ele falou que vai contigo, está contigo, e me guardar nessa jornada. Ele disse que ia guardar ele nessa jornada, né? Ainda vai trazer ele de volta, né? E eu tiver pão para comer, roupa para vestir e tal, e o que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, só assim tu serás meu Deus, e aí eu vou te dar dízimo de tudo. Até aqui Jacó não considera o Deus de Abraão, Isaque o seu Deus. E Deus, na sua graça,
vai moldando o caráter de Jacó. Deus, na sua graça, vai moldando o caráter de Jacó. Impressionante. E ali não é casa de Deus. Deus não habita em templos feitos. Não adianta, eu vou fazer aqui um templo aqui para Deus depois, vou deixar aqui a coluna, depois eu vou construir, vou fazer os dízimos, vou construir aqui a casa de Deus. Por isso aqui é Betel, eu vou construir aqui um templo. A casa de Deus, Jacó, é você. A casa de Deus sou eu e você. Nós todos juntos aqui somos o condomínio de Deus, porque nós somos casa de Deus, e Ele habita em mim e você, com toda essa imperfeição de Jacó aí, com toda essa atitude do Jacó muitas vezes, porque Ele não se baseia no que nós somos, senão Ele não salvava ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano tem dignidade de ser salvo por Deus. Pode pensar no maior crente que você já imaginou aí, sei lá, Paulo, não sei, não sendo Jesus, né? Mas o Paulo, o Moisés, pode pensar no melhor aí, o maior, mas não tem dignidade para ser salvo. Entende isso? Mesmo assim, na sua graça, Deus. E o Jacó entendeu isso, né? Porque o que Deus está falando aqui é que, olha, aí onde tu está deitado, isso aí tudo vai ser teu. Eu vou dar para você e para a sua descendência. E eu estou entendendo isso. Eu estou contigo o tempo todo, e te guardarei onde quer que fores, e não te desampararei. Antes ele fala: tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele repete a bênção que ele fez a Abraão e a Isaac. E isso vai se realizar. Vai se realizar, porque Deus proferiu, a palavra dele proferida não volta atrás. Aí ele vai lá cair na mão do maior espertalhão, mas muito mais do que ele, acho que era mais experiente, que é o Labão, pai de Raquel, né? E de Lia. Ele vai cair na mão dele lá, e ele vai comer o pão que o diabo amassou. Não, o que o Labão amassou, mas é quase igual, porque o homem era enganador, né? Ele era um enganador profissional, profissa. A velha piada. Ele não entendeu, pelo menos, nada do que Deus falou até agora, né? Ele não entendeu nada, né? Do que estava acontecendo e tudo mais. Então, então a graça de Deus se revela aqui. Jacó rouba a bênção do irmão. Ele mentiu para o pai. Ele jogou Deus na mentira dele, invocou Deus para considerar mais verdade ainda do que estava acontecendo e tal. E Deus está falando para ele a mesma promessa. Você viu aqui, a promessa é igualzinha de Abraão, igualzinha de Isaac. A graça de Deus batendo até que caia a ficha. Vai cair a ficha de Jacó. Ainda não, mas vai cair. No livro de Êxodo, Moisés, você é a casa, Jacó. Você, Jacó, é a casa de Deus. A gente não tem o nosso nome ainda, que vai ser escrito na pedrinha branca, né, no céu. Mas a gente já tem um sobrenome. Então é Joás Betel, muito prazer. Nós somos da mesma família. Irineu Betel, Diva Betel, Arlete Betel, porque nós somos casa de Deus. Nós já temos sobrenome, Jacó Betel. Entende isso? Casa de Deus, moradia. Moisés, vamos abrir lá em Êxodo 33. O Moisés, é interessante, né, esse texto aqui, porque o Moisés, ele abre uma tenda para ele, uso dele, pessoal. Olha o que ele fala assim, ó, no capítulo 33, versículo 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Os irmãos lembram, né? Até mostrei aqui
tabernáculo armado, o átrio, a região externa do tabernáculo, as cercas do tabernáculo, ao redor esparramadas as tribos, as tendas das tribos de Israel. Os irmãos lembram disso, né? Aquilo era o arraial, tudo ao redor do tabernáculo. Era assim que eles se posicionavam quando eles paravam no deserto. Eles organizavam dessa forma. A tribo que ficava mais perto era de Levi, porque eles trabalhavam no templo. Então, e aqui, o que o Moisés está falando, não está se tratando do tabernáculo. O tabernáculo está lá para trás. O tabernáculo foi instituído no capítulo 25 aí de Êxodo. E ele fala aqui que ele armava uma tenda para si, bem longe do arraial, bem afastado das tendas, bem afastado ali do tabernáculo. E ele lhe chamava a tenda da congregação. E aqui é interessante, né? Porque todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. O Moisés, ele tinha um momento em que ele podia buscar o Senhor, e ele ia para a tenda da congregação. Sabe, Jesus, quando ia no monte orar sozinho, sem ninguém, ele queria ficar sozinho. Mesma coisa Moisés. E o Senhor permitiu ele criar uma tenda assim, porque foi um desejo dele lá de criar essa tenda e não teve problema, tá? Onde ele vai poder ter um momento a sós com Deus, lá naquela tenda. O que Deus faz? Deus espalha o uso dessa tenda a toda a congregação de Israel, a todas as tribos de Israel. Quem quiser está disponível, tá? Porque ele fala aqui, ó, na sequência, a parte B do versículo: todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O Moisés era tratado por Deus como qualquer outro do povo, e o Moisés era o líder, hein? O líder, o cara, né? Tratado igualzinho qualquer outro do povo. Pode ir lá ter um momento a sós com Deus. O que é esse tabernáculo? A gente já viu um pouquinho, tal. O que é essa tenda da congregação para nós? No Novo Testamento, o que é? Tipo do quê? O que é essa tenda da congregação? É o nosso tempo devocional. Aquele momento que você separa para ler a palavra de Deus, que nem sua esposa pode ser que esteja junto, mas em dado momento nem sua esposa está junto, você quer lá orar e chorar com Deus, e orar e falar e ouvir a palavra de Deus. Momento importante que Jesus nos fez tantas vezes como exemplo, e que ainda falou: olha, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e Deus que te vê. Essa tenda é fora do arraial, completamente fora do arraial, afastada do tabernáculo, afastada das tendas, e todo aquele que buscava o Senhor podia sair e ir à tenda da congregação para buscar o Senhor. Uma busca pessoal, e Deus incentivou isso. Ou seja, como está a nosso momento devocional com Deus? Eu tenho sentado em um canto, lido a Bíblia, orado, buscado o Senhor. Gente, relacionamento a gente cultiva em contatos, ouvindo o que Deus tem para me falar e falando com Ele. Não é para eu sentar e só orar, tá? É para eu ouvir o que Ele tem para me falar, ler a Bíblia, pensar como é que isso aqui que foi falado para Abraão serve para mim. Isso é muito importante, é muito sério isso, porque a gente tem que cultivar um relacionamento com Deus, e o relacionamento é pessoal, é eu com Ele, não tem ninguém nesse meio aí. Quando a gente está aqui num culto público, né, aí sim, nós estamos também precisando disso. Eu também preciso me relacionar com os irmãos. A experiência do irmão pode valer muito para mim, e a gente aqui nessa troca de conversa, de bate-papo, serve para mim. Então a gente, quando está no culto público, também é importante. Nós vamos cultuar publicamente o Senhor, porque nós professamos a fé em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho. Tá certo? Agora, se eu e você não temos tenda da congregação, o que a gente faz? A gente volta àquela visão
do sacerdote romano. O que é o sacerdote romano? É o padre. Por que sacerdote romano? Porque o padre é um sacerdote. Ele se propõe a dizer que é um sacerdote. Por quê? Porque eu vou intermediar você com Deus. Porque o sacerdote faz isso. O sacerdote no Velho Testamento fazia isso. Mas isso foi extinto em Jesus Cristo. Extinguiu em Jesus Cristo. Quando Jesus apareceu, veio, acabou. O meu acesso é direto a Deus. Eu tenho acesso, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu sou casa de Deus. Acabou, não tem mais sacerdote. Também não tem essa, pastor, liga, ora pela minha. Claro, a gente tem que orar uns pelos outros. Mas a minha oração é mais eficaz que a sua. É tão eficaz quanto a sua. Sabe por quê? Porque Deus não vê diferença entre Moisés e o povo. Entende isso? Não há mais sacerdotes. Não há mais sacerdotes. Nós adotamos uma estrutura que vem do lado da reforma, sem mudar uma coisa muito importante, a liderança da igreja. Simplesmente substituímos o padre pelo pastor e tratamos da mesma forma. Como a igreja perde poder por isso? Porque nós somos reino de sacerdotes, é isso que Pedro fala, reino de sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes em relação ao povo que não conhece Jesus. Eu sou embaixador de Cristo, você também. Somos igualzinhos nesse sentido, igualzinho eu e você, não há distinção. Muito importante a gente entender isso, para você crescer na graça de Deus e crescer em maturidade na sua vida cristã. A figura do pastor, do presbítero, eles têm função importante na igreja, claro, né? Mas é o líder, não tem direito de representação. Eu não sou seu representante diante de Deus, nem nunca serei. Eu não tenho competência para isso. O ser humano nenhum tem dignidade para isso, só Jesus. Por isso é que ele é o único intermediador, o único mediador entre Deus e os homens. Quem te representa é o Senhor Jesus Cristo, amém? A mim também. Ainda bem, né? Imagina. Então, quando uma pessoa faz isso, olha, ora por mim, ora para. Não é que a gente não quer, a gente quer orar, claro. Mas denota a não compreensão desse princípio da tenda da congregação. A não compreensão do papel da igreja no reino de Deus. A igreja reunida também tem seu papel, mas individualmente somos reino de sacerdotes, representamos a Deus perante o mundo, amém? Então, o momento devocional é importante, irmão. Por exemplo, para expulsar um demônio só com muito jejum e oração. Então tem envolvimento pessoal com Deus. Então a gente tem que entender que é necessário um momento devocional. A gente está lá lendo, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, meditando o que Deus está falando para mim e para você. Não é só aqui na igreja, aqui na igreja também, tá bom? Então Jacó cansou de ser enganado por Labão, né? E aí ele resolve retornar à terra dos pais. Por que ele foi enganado, né? O Labão primeiro deu Lia no lugar de Raquel. Ele teve que trabalhar mais 14 anos por causa da Raquel, que era a mulher, a filha que ele queria por mulher. Mas não posso, aqui é costume da nossa terra. Ele não sabia, né? Não posso, eu tenho que dar a mais velha primeiro, depois eu dou a mais nova. Tudo bem, eu dou a mais nova para você, você sabe, uma semana. Mas você trabalha mais 7 anos pela Raquel. E aí ele se enganou, fazer dele um escravo pessoal, né? O Jacó ficou trabalhando lá. E como ele amava a Raquel, né? Porque ele trabalhou os 14 anos por causa da Raquel. Mas daí ele começa a combinar um salário. Nisso se passam 14 anos, mas vão passar 20 anos. O tempo total de Jacó lá na mão do Labão foram 20 anos. Porque ele começou a combinar um salário. Aí tem aquele negócio das cabras listadinhas, né?
das ovelhas negras, salpicadas, malhadas, e tem tudo isso aí, que ele vai fazer umas jogadas lá, né? E está achando que com isso, ele continua naqueles esquemas que ele fez lá com o negócio do irmão dele lá, né? Continuou fazendo aqueles esquemas lá, né? Porque ele ainda não entendeu, a ficha não caiu ainda na cabeça de Jacó, né? Ele ainda faz arrumando uns esquemas para dar nó lá no coisa dele, e ele termina enriquecendo, e depois Deus revela para ele: olha, aquele lance lá das ovelhinhas lá, era eu que estava te abençoando, o que eu fazia, dar o que tu combinava com ele era o que ia dar. Combinava ovelha negra, só vou pegar as negras que nascessem, só nascia negra, assim, não, só listada, e cada vez, e o cara mudou 10 vezes o contrato para o Jacó, o Labão, e chegou uma hora que os caras começaram a ficar sisudos com ele, não só o Labão, mas não era ele, era Deus fazendo isso. E aí ele fala: é melhor ir embora. Falou com as mulheres: vamos embora. E quando o Labão foi tosquear as ovelhas, ele combinou com as mulheres, pegou tudo que era dele, exclusivamente dele, ele não pegou nada que não era dele, que foi combinado e foi resultado do trabalho, e saiu. Não preciso dizer que ele saiu rico de lá, ele enriqueceu, né, com Labão. O Labão, quando soube, 3 dias depois só 3 dias depois que ele ficou sabendo, ele estava tosqueando as ovelhas dele e tal, e aí ele saiu no encalço, pegou todo mundo e saiu no encalço do Jacó. Como demorou 3 dias para ele saber, ele só foi já pegar o Jacó lá na frente, né? E aí só que quando ele, numa das que ele dorme, Deus vem e fala com ele: olha aí, não faz mal com o Jacó, nem mal nem bem. Deus adverte ele no sonho. Aí ele inclusive cita isso para Jacó. Quando ele encontra Jacó: pô, o que é isso que tu fizeste? Me deixaste me despedir das minhas filhas, dos meus filhos, né, dos netos e tal. Realmente, mas é porque ele não deixou da outra vez ele sair. Então ele nem pensou, decidiu sair e foi embora. E só levou as coisas dele. Aí ele falou: tu levou coisa minha, sumiram lá uns ídolos meus, eu quero eles aí. Pô, pode procurar. Jacó não estava ciente que tinha alguém pego. Foi Raquel que pegou uns ídolos da terra. Insegura que era. Mais uma vez, nós estamos no nosso Jacó aí, né? Que sujeito impressionante. A mulher que ele mais amava, ele nunca falou do Deus verdadeiro. Ao ponto dela levar deuses da terra, porque ela se sentia desprotegida, indo para uma outra terra, porque era assim que funcionava a coisa. Mas aí ela conseguiu disfarçar e o pai não achou. E aí, bom, e agora? Como é que fica, Labão? Monta aí juízo entre mim e ti, tudo que tem aqui é meu, não peguei nada seu. E agora? Não, vamos fazer aí um acordo e tal. Ele faz um acordo, vai em paz, eu só não quero que tu, né, não cuide das minhas filhas e tal. E ele afinou, porque ele não podia falar mal, nem falar mal com Jacó, porque Deus alertou ele, né? E ele temeu e não falou. E aí, o que Jacó faz? Bom, estou chegando, vou ter que encontrar o meu irmão Esaú. E ele temia. O texto é muito claro dizendo isso. Ele tinha medo do irmão dele. O irmão dele ia matá-lo. Aí ele fala: olha, faz o seguinte, ele pegou os mensageiros, mandou não sei quantos cabritos, não sei quantos bois, não sei quantas vacas, não sei quantos cordeiros, carneiros, separou uma cota grande. Alguém fez um cálculo, camelos de leite, alguém fez um cálculo de 3 milhões de dólares, era o valor atual desse bem. Jacó enviou para Esaú. Mandou os mensageiros e falou: olha, vai lá e fala, se eu encontrar a mercê, recebe o meu presente e tudo mais. E aí eles foram lá na frente, chegaram lá: olha, tal, o Jacó vem vindo aí, tal, tudo bem, tá bom. Aí os mensageiros voltaram: ó, encontramos o Jacó, mas notícia boa ou ruim? Encontramos o Jacó, o Esaú, encontramos Esaú, Jacó. E uma notícia boa ou ruim? Encontramos, tal, tudo bem, falamos para ele, beleza. A notícia ruim, ele está com 400 homens com ele, vindo, e vai te encontrar. Já falou que eu vou me encontrar com ele, descendo com 400 homens. Aí o Jacó apavorou geral, aí ele orou, ele fez uma oração que do sentimento mesmo, né? Ele faz uma oração assim, em Gênesis 30 aí.
32. Orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, lá no 32, 9. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Opa, uma luz no fundo do túnel. Sou indigno, né? Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Agora já sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. Deus responde para ele: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência. Ele já tinha dito, né? Falou e vai falar de novo, né? Na areia do mar, pela multidão que não se pode contar. E tendo ele passado ali, separou o presente do irmão tal. Depois ele pega a sua família e atravessa o val do Jaboque, o val de um rio, a região rasa, onde dá para você passar a pé em um rio. A região que dá para passar é chamada de val, né? Porque é raso, tem areia, é fácil de atravessar. Então ele atravessa toda a família dele, e ele separa as mães com os filhos, primeiro as 2 servas, Bila e Zilpa com seus filhos, depois Lia e depois Raquel com seus filhos, para ir caminhando, e mais todos os seus rebanhos, todas as suas coisas. Ele atravessa o rio e volta para o lado de lá e fica só. Que coisa incrível. O que ele está fazendo? Ele separou em 2 bandos. O que ele está fazendo? E ele fala, ele pôs ali para quê? Bom, se o Esaú matar, atacar um, o outro bando tem como fugir. E ele ficou. Que cara impressionante, que covardia absurda, onde ele põe os filhos, o que ele tem de mais precioso, como escudo dele mesmo. Que impressionante, como é impressionante a graça de Deus. Como pode você olhar uma pessoa que age dessa forma? Eu afirmaria que qualquer um desses homens daqui falaria: não, eu vou lá na frente, você vai matar alguém, vai ser a mim, e não meus filhos. E me matando lá, ele sossega e não mata mais os filhos aqui. Não, ele põe o contrário, ele põe os filhos e as mulheres à frente. Coisa impressionante. O que Deus pode fazer com um cara desse? Ele pode fazer muito, tanto que fez. Ele pode fazer muito com qualquer um de nós. Se ele pode usar Jacó, ele pode usar a mim. Eu não sou melhor do que o Jacó, mas o medo faz a gente agir assim. Dessa vez ele excedeu em ação negativa, e ficou do lado de cá, e Deus se põe a lutar com ele, porque é isso que acontece. Aparece um homem e começa a lutar com Jacó, e ele foi a noite inteira lutando, e aí Deus toca a articulação da coxa para que ele fique manco, e ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele viu Deus face a face. Eu vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Porque ele, no raiar do dia, ele falou: estou indo embora. Não vai, eu não vou deixar ir embora. Segurou, eu vou embora. Não vai embora, não, só se tu me abençoar. Qual é o teu nome? Jacó. Então já não se chama mais Jacó, você é Israel. Eu vou te abençoar, vai lá. Abençoou ele, ele atravessou e se adiantou às mulheres e os filhos, e aí ele vai e chega na frente. Tudo isso é muito impressionante. Quando ele chega lá, a história é assim, sensacional, né? No sentido de que ele encontra Jacó, né? Jacó encontra Esaú vindo na direção, e quando eles se viram, Jacó se adiantou às mulheres e aos filhos, ele passou à frente, né? Fez a coisa certa, né?
E ele ia se aproximando e vendo o irmão ao longe e já se ajoelhava, se aproximava e se prostrava em terra. 7 vezes ele fez isso até chegar ao irmão dele. E aí Esaú, quando chegou, correu ao encontro dele e abraçaram-se e choraram ambos. Se beijaram e se choraram. Deus não permitiu que a ira de Esaú levasse a vida de Jacó, e nem a dos seus filhos, e nem das suas mulheres. E aí ele deu os bens, os animais, os rebanhos. Ele, olha, eu não preciso disso, eu sou rico. E era mesmo, né? Deus também abençoou Esaú, apesar da maior dificuldade, né, que ele teve. E ele, não recuse, porque assim eu sei que você achou mercê em relação a mim. Ele, ok, então pegou os rebanhos todos que ele deu e pronto. E aí eles partiram e Jacó foi morar em Siquém. Nós estamos terminando. Jacó foi para Siquém. É uma cidade onde tinha, Siquém era cananeus, mas ali tudo era habitado por cananeus, certo? Quando é que isso vai acontecer, que vai limpar a região ali de cananeus? Não de todos, mas da maioria, quando Moisés volta. Então nós estamos falando de antes disso, né? Isso aqui é 1800 a.C., tá? 1900, né? Moisés é 1500, portanto é 400 anos para frente que Moisés, eles vão parar, José vai conduzi-los ao Egito, lá eles se tornam escravos e Deus levanta Moisés 400 anos depois para eles voltarem para a terra prometida. Então nós estamos falando aqui do momento onde os cananeus habitam ali, os descendentes, os filhos de Canaã, os descendentes de Cão, os filhos de Canaã que estão habitando a região, por isso Canaã, por isso os cananeus, eram tribos de cananeus que moravam ali. Siquém é uma delas. E aí o príncipe, o filho do príncipe daquela cidade estupra, palavra nossa atual, né? A filha de Jacó, Diná. Jacó e Lia, a mais nova filha de Jacó. E depois ele quer se casar com ela. Então ele vai, o príncipe vai lá, o pai, o rapaz lá que fez esse mal, e os filhos ficaram indignados. Simeão e Levi, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, filhos de Lia e de Jacó, ficaram indignados. E aí eles concordam, nós vamos concordar o casamento, só que vocês vão ter que se circuncidar. A imposição que a gente tem é que vocês se circuncidem. E aí eles concordam. E quando eles se circuncidaram, no 3º dia, onde a dor da cirurgia, que na época não tinha nenhum tratamento mais assim, era mais forte, Simeão e Levi, olha a graça de Deus. Levi é a linha sacerdotal para frente, descendente de Levi. Simeão e Levi entram na cidade nesse dia e matam todos os homens da cidade. Quando isso aconteceu, Jacó, sem saber, claro, os 2 filhos fazem isso. E aí Deus, o que Deus fala com Jacó, né? E Jacó também fala com Deus. Agora ele já está mais assim, tem que falar com Deus. E Deus diz a Jacó: levanta-te, sobe Betel, habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias na presença de Esaú. E aí eu quero que a gente pense sempre assim: volta lá em Betel, no momento que Deus falou contigo, que eu falei contigo, volta lá em Betel. Um excelente conselho que Deus deu a Jacó e dá para todos nós, porque quando a coisa está, o que o Jacó pensou? Ele olhou e falou: nossa, as outras tribos aqui, cananeus, as outras tribos vão matar a gente, eles vão falar, esses caras não são confiáveis, eles fizeram com traição, eles arrumaram, programaram, e quando eles concordaram, achando que estava tudo certo, eles entraram lá traiçoeiramente e mataram todo mundo.
mais uma vez os esquemas que Jacó passou para os filhos, né? Mataram todo mundo, mas trucidaram todo mundo e trouxeram Diná com eles de volta. E aí o Jacó rapidamente pega todos os seus bens e se coloca em Betel. Betel era um monte, era uma montanha de 300 metros, né? E aí o Jacó começa a cooperar com Deus. Ele fala: olha, todos os deuses que vocês tiverem, ele nem sabia que tinha trazido. Pegou lá os deuses da Raquel e jogou e enterrou embaixo do carvalho. Isso não serve para nada, porque aqui é com Deus que nós vamos lidar. Deus de Israel, de Jacó, de Abraão, de Isaac. Lançai fora os deuses estranhos. E aí Deus fala: leva lá, erige lá um altar para Deus, o Deus que te apareceu, ele, né? E quando isso foi feito, Deus implantou terror nas tribos ao redor, de forma que eles temeram. Não sei se a posição que talvez Jacó tenha tomado, Jacó tomou a posição de defesa, ou seja, vocês vão vir aqui, vem aqui, nós estamos no alto do monte, é um ponto de defesa. Não sei se foi isso, foi orientação divina, mas isso foi um terror naqueles povos ali ao redor, que eram em maioria com a família dele e os seus servos. Mas ele falou: nós vamos defender. Para eles foi a mensagem passada, eu não sei se foi isso, mas Deus implantou um terror neles e ninguém perseguiu Jacó e seus filhos. E ele voltou a Betel. Então, gente, quando a gente estiver numa situação dessa assim, uma situação de conflito, de angústia, volta lá no dia em que você encontrou Deus, no dia em que você encontrou Jesus. Faz disso um lugar de reforço. Sabe por quê? Porque naquele dia que Deus te conquistou e que pôs o seu Espírito na sua vida, aquele dia que você recebeu Jesus, para nós é esse dia, o dia que Jacó encontrou com Deus, o dia que eu encontrei com Deus, o dia que você encontrou com Deus, Deus liberou poder do seu Espírito para mexer com o meu coração. E quando eu volto naquele dia, tudo se acalma, tudo entra nos eixos, porque aquele dia ali, é ali que eu vi verdade, é ali que eu encontrei o meu caminho, em que eu trilho até hoje. Então, quando você tiver uma situação assim, volta naquele dia. Você sabe, tem um encontro pessoal com Jesus, porque não tem esse encontro de grupo com Jesus, o encontro é pessoal, e nós passamos a ser sua família. Mas com cada um de nós, Deus fala, e Ele falou, e falou da forma necessária para você receber Jesus. Então volta naquele dia, volta lá na tua Betel, quando você se tornou casa de Deus. Volta naquele dia quando você se tornou habitação de Deus, porque ali Deus emanou poder, e ali você põe as coisas nos eixos. Lembra da graça que Deus liberou para te alcançar. Nosso encontro com Deus é sempre pessoal. Volta lá, encontra Deus de novo naquele local. Depois disso, Jacó vai para o Egito, e eu vou terminar. Finalmente, Jacó vai para o Egito. Desculpa, foi um pouquinho longo, é muita coisa. Eu devia ter dividido a história no meio, mas eu não dividi. Ele vai para o Egito, porque o José, aí tem toda a história de José, né? Traz toda a família para o Egito. A gente já conhece a história de José, e isso já está lá no finalzinho do livro de Gênesis, no capítulo 46, né? De 1 a 4. José leva o pai dele para lá, mas aí o Jacó já entendeu como é que é o esquema. Ele está velhinho também aí, né? E lá no capítulo 46, né, ele tem uma outra posição, porque o filho dele falou: vem para cá, eu vou cuidar de vocês, vem para cá. Pô, não, peraí. E aí falou Deus a Israel, agora Israel, né? Não mais Jacó. Falou Deus a Israel em visões da noite, 46, versículo 2, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer para o Egito. Não temas em descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente.
a mão de José fechará os teus olhos. Finalmente Jacó caiu a ficha, Deus falou, posso ir, vou, sem medo, assim Deus falou, eu posso ir. Finalmente a graça alcançou Jacó, formou o caráter dele, fez diferença na vida dele. Você vê como é complicado, porque nós estamos lidando com o nosso ser inclinado para o mal, e Deus, com a graça, exclusivamente com benefícios, vai nos tirando dessa lama da nossa vida. Um medroso, um covarde, um enganador, um mentiroso se torna o homem que se tornou Jacó. E lá no Egito, você vai ver aí no 47:7, diz assim: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Quem era Faraó? Quem era Faraó? Faraó era tido como Deus. Faraó era Deus no Egito. O Jacó deu a mínima. Deus no Egito, eu venho em nome do Deus Altíssimo e te abençoo. Ele estava diante de um legítimo representante do Deus Altíssimo, e ele o abençoou e colocou no seu lugar. Então, gente, o que a gente tira da vida de Jacó? Um monte de coisa, né? Que coisa! Caminhos retos para os nossos pés, não usar mentira para alcançar intentos, né? Tanta coisa. Cuidado como a gente lida com nossos familiares, né? Isso tudo é importante demais, porque a gente não sabe nem aonde vai gerar consequência. A gente viu 2000 anos depois